Noite, tudo bem? Bill Santos novamente, fazendo as lives aí do MMA Premium. Hoje na presença de Bruna Vargas, lutadora do Bellator, do Taura MMA. Vai estar participando conosco, vai estar batendo um papo aqui com a gente, falando um pouco sobre carreira, planos e vida na pandemia, que é o que a gente está vivendo aí, mas graças a Deus daqui a pouco tá tudo mais resolvido. Resolvido, né, gente? Seguimos com as nossas lives da semana. Quarta-feira temos Luan Miau, a atleta do Brave, vai estar participando conosco também. Então a gente já tem um grandíssimo convidado aí. Sexta-feira depois eu divulgo aí que a gente está organizando o último convidado da semana. Vai ser uma pessoa bem legal aí, espero que todo mundo goste. Assim que eu tiver tudo 100% eu anuncio para vocês, tá? Pedir para geral aí que estiver assistindo, quem puder também, por favor, aperta o coraçãozinho aí, repassa pra galera para poder assistir. A gente tem tentado fazer boas lives aí. É sempre bom contar com a ajuda da galera que vai acompanhando a MMA Premium. Tá bom? Vamos lá. Tô só esperando a Bruna entrar. Vamos ver. Cadê a Bruna? Assim que ela chegar aqui, a gente já inicia, já bate um papo. Seguimos aí aguardando os eventos regularizarem, a vida voltar ao normal para poder também voltar ao ranking, que é uma coisa que a gente gosta muito de evoluir, de publicar, de ajudar a galera. E infelizmente por enquanto a gente não tem como atualizá-lo. A gente está tentando aumentar um pouco mais o número de colocados, até para mostrar para vocês outras posições do ranking. E assim que a gente tiver isso mais estabelecido, assim que a gente tiver as outras posições, eu começo a divulgar, eu vou falando um pouquinho mais. E lembrando que também tem o Minuto Premium da Amanda Salvato, que em breve já vai estar no ar dessa semana. A Amanda tem feito um trabalho muito legal com a gente. E essa semana estreia um quadro novo no Instagram do MMA Premium e no YouTube, que é o Round Extra. É um quadro que a gente tem feito aí um bate-papo com atletas e em breve aí a gente vai iniciá-lo, tá bom? A Bruna entrou, vamos convidá-la para poder participar. E aí, Eduardo, beleza? Fala, Bruna, tudo bem? Tudo bem? Tudo na paz aí nesse frio de Paulista, né? Que tá gelado. Olha, mais frio que aqui tá impossível, viu? Nunca vai chegar. Eu tô plenamente consciente disso. A gente não chega aos pés do sul aí quando é pra falar de frio. É, aqui deve estar uns 12, 13 graus já. Nossa. E aí, como é que tá essa sua rotina de quarentena? Como é que tá sendo treinar nessa loucura de mundo? Então, na verdade, eu era para ter voltado dia 23 de março para o Rio de Janeiro, né? Porque eu pretendia estar fazendo uma luta agora em julho, mas começou esse negócio da quarentena, infelizmente eu acabei ficando presa aqui. Tô aqui até hoje, a gente tá entrando junho e eu ainda tô aqui, né? Então, assim, o que eu tô conseguindo fazer de treinamento é em casa, tô correndo, a gente tem alguns equipamentos aqui em casa, graças a Deus que estão me dando um auxílio, né? Mas estou fazendo assim o mínimo que eu posso para continuar, para a gente não parar o trabalho, né? Você tinha luta pelo Taura mesmo? Ou já tava marcado por algum outro evento? Como é que tava isso? Na verdade, quando a gente falou lá em janeiro, eu até te comentei que eu queria, que eu estava procurando esse ano o cinturão do Taura, né? Uhum. Em função assim da quarentena, a gente acabou atrasando um pouquinho esses planejamentos, mas eu continuo no mesmo foco. Então, em julho eu já pretendia estar fazendo mais uma luta pelo Tauro. Que legal, e você fez uma lutaça com a Cris, foi uma ótima luta com a Cris McFair. Foi um nocaute aí muito bonito, muito plástico, né? Nocaute técnica, sempre legal de ver. Lutas que acabam com nocaute e finalização é sempre mais divertido da gente assistir. Acho que a gente fica O esperando pessoal por isso. gosta, né? Ah, é diferente. A luta até o último round, alguns eventos, algumas lutas são muito cansativas, né? Não são todas, mas algumas são. O atleta já não tem mais gás, né? Ele já tá cansado, o outro também não consegue desenvolver, não anda, né?
Sim, o bacana é que assim, durante todo esse meu camp, a gente focou bem nesse tipo de nocaute, né? A gente trabalhou bastante cruzado, direto, direto, cruzado, e foi exatamente por isso que eu consegui nocautear. Encaixou bem o golpe, né? É plástico de assistir, é bem boxe, né? Encaixou certinho, né? Ela já tinha bambeado algumas vezes, mas eu tentei ir com calma, né, pra não perder o momento ali. Graças a Deus deu tudo certinho, consegui fazer do jeito que a gente treinou. É, ajuda bastante quando tudo dá certo. Quando a gente tá com o planejamento em Graças a Deus. dia, anda, né? As coisas andam. E como é que foi se Sim. preparar para essa luta? Você conseguiu estudar um pouco do jeito que ela lutava? Como é que foi essa análise de combate para você? Que acontece? Na verdade, eu fiquei. A gente já teve. A gente ia lutar, acho que foi no meio do ano passado, já tinha uma luta marcada com ela. E seria a luta principal. E eu tive mais outras 2 ou 3 lutas que caíram no ano passado, então foi um ano que eu não consegui lutar. Hum, Fiquei parada. Em dezembro eu voltei para casa e acabei voltando para o Rio de Janeiro para voltar aos treinos só no início de janeiro, no início para o meio de janeiro, para a gente fazer essa luta dia 15 de março. Então, assim, foi um camp bem corrido, mas deu tempo da gente estudar bastante ela. A gente viu, assim, a Cris, ela é uma atleta muito diferenciada. Os movimentos dela na luta é muito sim. diferente do que a gente está acostumado a ver. Então a gente trabalhou em cima disso, a gente trabalhou em cima da movimentação dela, dos chutes dela, porque ela tem chutes muito diferentes. Ela vem, acho que do Hapkido, se não me engano, né? Isso. A Também faixa posição é preta outra, de né? jiu-jitsu. E isso é bem diferente a maneira com que ela luta. É faixa preta de taekwondo, faixa preta de Hapkido, faixa preta de jiu-jitsu. Eu não sabia como ela desenvolvia bem no chão. Então a gente trabalhou, a gente focou mais em trabalhar defesa de queda, caso ela quisesse colocar a luta pro chão, né? E o boxe, que foi onde a gente conseguiu trabalhar durante o primeiro, durante todo o round aí, toda a luta com ela. Foi um formato de luta diferente, né? Quando você pega um atleta que não tem um padrão que a gente está acostumado, é complicado, né? A gente tem, querendo ou não, o comum de todo mundo, e quando a pessoa foge um pouco, eu acho que o treino tem que ser diferenciado, né? Sofre-se um pouco. Bastante, até porque, assim, ela foi uma das meninas que eu peguei, assim, que, pelo que eu tinha visto até então, das lutas dela, ela tem uma movimentação muito diferente de todas as outras atletas. Então, assim, ela sabe bater e sair, se precisar, ela corre, ela volta, ela chuta rápido, tem chutes diferenciados, então a gente teve que ter todo esse cuidado para organizar o camp e fazer essa luta com ela, né? Agora então só falta o cinturão. Só falta fazer uma luta para poder garantir o cinturão ali. É isso que a gente está em busca agora, né? Se Deus quiser, até o final do ano eu consigo fazer essa luta. O Taura foi um evento que chegou recente no Brasil, assim, ele se tornou recente, mas ele fez muita coisa legal. A gente tem visto edições incríveis. O Jonathan montou um projeto que é diferente do que a gente estava acostumado. E é bom ver atletas como você participando. Você tem uma experiência fora, você lutou no Bellator, que é um evento gigantesco. Então você tem uma visão das duas pontas, né, de eventos de fora e eventos nacionais. Eu acho que o Isso Jonathan ele ajuda, né? conseguiu o Jonathan conseguiu trazer um pouco daquilo que a gente vê nos eventos fora do país, né? Ele conseguiu focar bastante nos atletas, ele consegue mostrar para a gente que dentro do país a gente consegue fazer eventos tão bons ou até melhores do que a gente vê lá fora, né? E assim, na verdade, a primeira vez que eu lutei pelo Taura foi em 2018. Eu fiz a minha luta com a Joyce Mara em setembro de 2018. Ele já estava fazendo os eventos, mas era o antigo circuito Tino Nogueira, né? Que mudou agora Uhum. para Taura. E a gente vê que a cada evento ele tenta mudar, ele tenta fazer coisas assim, tenta fazer melhorias, tenta fazer cada vez mais com que a gente possa ter aqui dentro um evento de nível altíssimo, tanto quanto lá fora, né? Sim. Então a gente não precisa mais, como atleta, estar buscando só os eventos lá fora para se mostrar em evidência, né?
Facilita, né? A gente aumenta a concorrência interna, o MMA nacional cresce, o MMA do Sul já está produzindo muita gente boa, a gente tem visto o MMA gaúcho principalmente crescendo em um bom nível de talentos e bons lutadores, aí já não é de hoje. E quanto mais eventos legais, melhor para todo mundo, né? Facilita até para disputar, para crescer. Com certeza, até para a gente ter uma visibilidade melhor do pessoal, né? E o Tauro é um evento que nasceu no Sul, então a gente consegue ter uma boa visibilidade dos atletas do Sul também, que até pouco tempo atrás não tinha. Foi uma coisa até que ele me disse, ele falou assim, eu tô carregando a bandeira gaúcha, não tem... É um evento que nasceu no Sul e é do Sul, a gente está crescendo, mas a raiz está ali. E é bom, é legal ver eventos que são focados assim. O Chotô cresceu absurdamente sendo um evento do Rio. A gente está acostumado a Sim, ver o Chotô só no Rio e faz bem. É importante ter essa diferenciação, né? Ajuda até para o atleta. É legal você ser o campeão do Sul e depois migrar para um evento internacional, porque, putz, é um regional que está indo para o mundo, né? Que está crescendo, que está saindo da zona de conforto. é verdade. É orgulho para ele e orgulho para a gente também, né? Ver um evento crescendo, vindo daqui do Sul, crescendo tanto quanto está crescendo o Tauro, né? É, a gente torce para mais eventos. Eu tô até brincando com ele. Falei, quero ver logo evento nos Estados Unidos, eu quero ver evento em São Paulo. O dia que você puder trazer, traga. A capital paulista tem bastante local para fazer evento e é sempre bom. Quanto mais eventos tiverem no Brasil inteiro, melhor, né? Aí Ah, você com vem certeza. também. Com certeza. E como é que foi o seu início no MMA? O que te motivou a começar a lutar? Na verdade, assim, eu sempre gostei de esportes. Então, na época de colégio, eu já treinava handebol, treinava futebol. É, eu fui convidada por um time de fora a treinar o handebol, então eu estudava no colégio, mas eu praticava o esporte mesmo. E o que eu não fazia era musculação, academia, essa parte de lutas, para ser sincera, eu achava que era aquela coisa bem, como é que eu posso te falar? Como aqueles WWE, sabe? Eu achava que era tudo programado. Não Eu não tinha, não acreditava tinha muito na sangue. luta. Não, não acreditava e nem sabia como funcionava. E eu era muito magrinha, eu era mais magrinha do que eu sou hoje, né? E o pessoal me zoava muito, minhas amigas me chamavam de magrela, sequinha. E então eu comecei assim, eu trabalhava e eu estudava. Então eu trabalhava das 7 da manhã até umas 7 da noite, 6 da noite, 7 horas eu pegava aqui em Porto Alegre na minha faculdade e eu só tinha final de semana para fazer alguma coisa, né? Eu decidi que eu ia Uhum. começar a malhar. E aí eu ia só nos sábados malhar, e um dia, numa academia aqui perto de casa, eu vi um professor dando aula, eu vi o pessoal treinando, fazendo movimentação de luta. E eu cheguei, conversei com ele e tá gordinho agora. Uma mancada, hein? Cheguei, conversei com ele e falei, eu quero. Eu perguntei o que estava acontecendo, né? Daí ele me explicou que estava fazendo uma equipe de lutas, que ele estava dando aula de Muay Thai ali. E aí eu achei legal, eu sempre fui muito competitiva, então eu falei, não, legal, quero lutar. E aí ele olhou pra mim e riu, que eu era assim meio menininha, né, magrelinha, e eu fiquei muito brava com isso. E Motivou. então, daí ele falou, não, vem aí, faz um treino e se der a gente luta, né? Mas eu vi a ironia dele, né? E aí eu fiquei puta, voltei pra casa, no outro dia eu comecei a treinar, aí deu acho que uns 2, 3 meses eu já comecei a lutar, né? Mas é engraçado porque na minha primeira luta, tipo, pra ser sincera, assim, eu entrei no ringue, eu não sabia nem o que tinha que fazer. Eu tava ali dentro, eu sabia a técnica, mas eu não sabia que tinha que ter aquela agressividade, aquela coisa de querer machucar, né? Como eu posso falar, o outro Sim, coleguinha que tava ali comigo, sabe? Eu sabia a técnica e sabia que eu tinha que ir lá mostrar como se fosse uma dança pra mim. Então, sim. nas primeiras vezes que eu entrei, eu ainda não tinha essa coisa Sagana. da luta mesmo, esse sangue da luta, né? E fui aprendendo com o tempo. É diferente quando você escuta o atleta falar assim, não, eu nem queria muito brigar, né? Não queria trocar soco, eu sabia como fazer e ponto. Aí aconteceu, fui É. pegando gosto. E é engraçado porque, assim, antes de eu começar a lutar, eu já tinha em mim essa agressividade, né? Então, assim, briga de colégio, nossa, eu tava sempre no meio. Handball, eu tenho um professor que me incentivou muito.
Tanto que, assim, pô, no colégio, eu chegava a matar a aula para ir para educação física e ele me falava, ó, se te pegarem aqui, eu não tô te vendo, né? E eu ficava lá treinando, jogando handball e volta e meia, eu era expulsa, no handball, porque eu não tinha essa coisa da menina, essa coisa mais delicada, eu nunca tive, né? E aí, quando eu entrei pro Muay Thai, eu meio que perdi isso, porque eu não entendia como funcionava. E aí, aos poucos, foi voltando essa agressividade, essa coisa de competitividade, né, que a gente vê na luta. Uhum. Ó, tem uma pergunta aqui do Jonas Bilharinho, eu acho que ele te conhece um pouco bem, que ele perguntou da habilidade de comer a barra de chocolate. Então, o Jonas, eu treinei com ele muito tempo na Tim Nogueira. É, é que assim, eu gosto muito de chocolate, né? O pessoal sabe que eu gosto muito de chocolate. Tem uma coisa que eu gosto de fazer é comer. E doce eu não nego, né? De jeito nenhum. Essa habilidade eu não perco. É difícil pro lutador manter o peso, tipo, conseguir manter a cabeça focada, porque, putz, a gente tem um milhão de coisas. Eu falo como quem não luta. Doce é muito bom. Então, tipo, você tem. Bom, Você não quebra a dieta toda vez. é a pior coisa que tem. E traquinas, traquinas de chocolate é meu ponto fraco. Mas é muito. Assim, quando eu comecei a lutar, na verdade, eu pesava assim 50, 51 e eu lutava até 55. Então não tinha esse problema. Uhum. Depois, quando eu fui pro o Bellator era até 57, eu pesava 5,5, 5,6 no máximo. Também não tinha esse problema, né? E agora que eu voltei para a categoria certa, que é a 5,2, hoje eu mantenho assim 5,8, 60, né? Eu dei uma subidinha, assim, mas eu acho que a pior parte para o atleta é a questão do peso, porque o cérebro do ser humano é uma coisa incrível, né? Tu não quer aquela coisa, mas se tu falar que não pode, aí parece Ah, que dá tu muita precisa vontade. daquilo. É Então assim, verdade. quando a gente começa a parar de comer o carboidrato, a parar de comer o doce, é quando mais dá vontade, né? Então é a pior parte. A luta a gente só consegue pensar mesmo depois que passa a pesagem, né? Ó, a Fabiana tá perguntando aqui dos seus treinos durante a pandemia, os cuidados que você tá tomando. Você até falou que tem equipamento em casa que tá dando uma força, né? Mas quando voltar pro Sim, Rio, vai ter que readequar muita coisa, mesmo durante essa pós-pandemia que a gente vai viver daqui a pouco. sim, bastante coisa. A gente torce para que tudo volte ao normal, né? O quanto antes, mas a gente sabe que não vai ser assim, né? Que a gente vai retomar tudo aos poucos. E muita coisa acho que não vai voltar a ser como era antes, né? Então vai ter que ter todo esse cuidado, eu vou ter que readaptar todos os treinamentos. Mas o que aconteceu, ocasionou de logo depois da minha luta, eu ter ficado aqui um tempo em Porto Alegre, no sul, na minha cidade, e aí que estourou a pandemia, eu não consegui voltar para o Rio. Então, assim, treinamento coletivo eu não estou fazendo. O que eu tento organizar dentro desse período que eu estou aqui, tá sempre assim, correndo umas 2 ou 3 vezes na semana, dou uma corrida. Eu tenho equipamentos em casa que me ajudam a manter um pouco a questão da força, assim, claro que a parte da luta, infelizmente eu não tenho com quem treinar, eu tenho saco para bater aqui, mas é diferente a gente fazer o treinamento corpo a corpo e a gente está com o nosso Sim, professor, né? E os meus professores estão no Rio de Janeiro, então eu nossa. estou fazendo, estou conseguindo manter, mas não no nível que a gente treina no Rio de Janeiro. É esperar o novo normal aparecer pra gente conseguir readequar as coisas, academias, enfim, do jeito que for mais fácil, né? É verdade. Você falou uma coisa que é diferente que a gente tem, que você é todo mundo fala que você é uma menininha, que você tem um formato, até o seu próprio estilo é mais feminino, né? A gente estava acostumado muito com lutadoras mais masculinizadas, até de jeito de falar, e você vai na contramão disso. Tanto você como a homônimo que você tem no Bellator, que é a Bruna Ellen, vocês têm muito um perfil Sim. mais mulherão. Isso complica ou ajuda na hora de divulgar uma luta ou de escolher uma adversária? Eu acho que assim, antigamente a gente não tinha tantas mulheres assim, mas o que a gente vê hoje do pessoal, das mulheres que estão lutando, está se encaminhando para uma comunidade maior, então a gente consegue mostrar hoje que tu não precisa
ser igual a um homem para tu lutar tanto quanto ou melhor que os homens, né? Então a gente consegue fazer uma luta no mesmo nível deles, sem precisar masculinizar a mulher. Antigamente a gente não tinha isso. E eu sei que assim, eu lembro quando eu comecei, eu fazia as minhas lutas e eu sei que o pessoal esperava muito menos de mim por causa disso. E quando eu ia fazer o treinamento com alguém, eu via a mesma expressão. E eu presenciei isso também durante as minhas pesagens, no decorrer desse tempo todo eu comecei a lutar em 2007. Então, nesse decorrer, eu sempre presenciei, assim, durante a pesagem, eu via nas meninas a ironia, eu via que o pessoal não dava muito crédito, né? Porque Uhum. eles te olham feminina, ou a menina que tu vai lutar, ela te vê mais feminina e ela acha que vai ser, tipo, tu vai Vai ser chegar mais lá e, fácil. sei lá, vai fazer uma luta de repente mais técnica, mas não vai ter a força que um homem tem, a agressividade que um homem tem. Mas hoje em dia, graças a Deus, a gente está mudando essa ideia, né? Então eu não preciso me masculinizar para poder fazer o que um homem faz dentro de uma luta. O rótulo de musa que a galera coloca, a Ronda sofreu absurdamente com isso, a Amanda Rivas está sofrendo com isso. A gente não é sofrendo, mas as pessoas intitulam. A gente sabe que isso é comum. O mundo do esporte ele vive de rótulos para muitas coisas. Isso influencia Sim. até hoje em dia na sua carreira ainda? Isso ainda pesa para você um pouco? A galera ainda coloca isso um pouco na balança contigo? Eu acho que eu costumo ver esse tipo de rótulo. Mas não é uma coisa que no início me incomodava um pouco mais, não vou mentir, porque logo no início o pessoal não me conhecia tanto, então me via só dessa maneira, um rostinho bonito, tá ali, vai, sabe? Não me via como Uhum. atleta, como lutadora. Então me incomodava um pouquinho mais, porque eu achava que eu tinha que ir lá, subir lá e mostrar, né? Mas hoje que o pessoal já me conhece um pouquinho mais, não me afeta muito, acho que não vejo muita diferença, não. Já passou da fase de encher o saco isso, né? Já, já. É bom que o esporte tenha mais tipos de exemplo, né? A gente não vive mais de um tipo de exemplo, não, nem só de homem, nem só de mulheres, a gente tem a pluralidade para tudo, né? Lutadores, você falou, você é formada, você fez faculdade. Pouquíssimos atletas que a gente conhece de grande mídia falam isso, que, putz, estudei, e é bom isso, ajuda, né? Você tem um jeito diferente até para se comunicar, para falar, a galera te entende de um jeito diferente. O quanto a educação, o quanto o ensino te ajuda, até na parte de se promover uma luta, conseguir fazer uma entrevista, por exemplo. Não, com certeza, sim. Eu acho que o Brasil ainda está muito atrás dos outros países, porque se tu olhar os atletas dos Estados Unidos, por exemplo, boa parte deles tem formação. Sim. Até porque lá fora eles têm É bolsa, escolar. exatamente, é uma educação diferenciada. Então, tu tem a arte marcial dentro do teu colégio, tu tem um incentivo da bolsa que eles te dão para tu praticar o esporte. É um pouco diferente. Isso a gente não tem ainda no Brasil, então faz muita diferença. Mas eu acho que ajuda muito o atleta que conseguir estudar e conseguir viver da luta. Eu acho que ajuda muito até para ele, como tu falou, dar uma entrevista, para ele conseguir se colocar dentro da mídia. Eu acho que é importante pro atleta, assim, né? Se ele puder trabalhar com isso. E os sonhos da Bruna aí, além do MMA, o que você tem de futuro, de projetos, afora o esporte? Fora o esporte, É difícil, né, para quem gente, está em atividade. então, é porque eu me vejo muito dentro do esporte, né? E é engraçado, porque quando eu comecei, na verdade, eu não pretendia lutar. Primeiro, eu não pretendia lutar em si. Segundo, eu não pretendia lutar profissionalmente. E terceiro, eu não pretendia entrar em um evento, por exemplo, como o Bellator e me manter Uhum. treinando. Tanto que quando eu comecei a lutar, eu trabalhava. Trabalhei 10 anos na mesma empresa e quando eu assinei com o Bellator, eu Nossa. pedi demissão. Eu pedi demissão para poder focar e poder ir embora para o Rio de Janeiro, né? E mas hoje assim eu não me vejo fora
da luta, fora do universo que eu comecei, que eu criei pra mim, né? Tanto que, assim, pô, eu tô aqui hoje com a minha família, eu tô na casa dos meus pais já fazem 2 meses, eu vim pra passar uma semana, Tá aflita já. mas, tô louca pra voltar pra casa, pro Rio de Janeiro, pra minha rotina, pros meus treinos, né? Então, assim, claro, construir minha família, quero ter filhos, quero ter minha família, tudo, mas o que eu foco mesmo o que eu me vejo fazendo mesmo é lutando. É o cinturão do Taura, depois vamos ver o que o futuro reserva. Vamos ver o que o futuro nos reserva, mas o foco esse ano é o cinturão. Que legal. Eu espero muito ver um title shot contigo, deve ser uma grande luta, a gente espera. Até falando de MMA feminino, hoje em dia a gente tem mais lutadoras para poder fazer sparring, a gente tem academias com mais mulheres, a PRVT virou uma referência, outras academias crescem cada vez mais o número. Como isso ajuda no treinamento, por exemplo, você tem uma outra menina para poder treinar, se você tem experiência só mais para treinar com homem do que para treinar com mulher, como é que é isso para você? Eu acho que assim, toda mulher, toda, talvez não, mas a maior parte das mulheres que estão hoje no esporte, elas treinam ou treinaram com homens, justamente porque a gente nunca teve muita mulher dentro da luta e dessas, se numa academia tinha 5 mulheres, 4 não lutavam, uma lutava, então dificilmente a gente tinha mais de uma mulher para poder Material fazer humano, sparring. né? Isso, e fora isso ainda tem a questão da categoria, né? Então, às vezes podia ter umas 2 meninas, mas, pô, a categoria é diferente. Mas eu acho que é muito importante a gente ter, sim, porque o estilo de luta, de treino da mulher é totalmente diferente do estilo de treino do homem. A mulher é mais porradeira, vai mais pra cima, é mais agressiva, leva mais pro coração, né? Então, eu senti muita falta disso. Quando eu fiz a minha primeira luta com a Tayane, depois dessa luta, eu marquei uma segunda luta pra mim e eu pedi pra ela vir pra cá, pra Porto Alegre. Ela ficou uma semana na minha casa. A Que gente legal. treinou junto, ela e mais 2 meninas, né? Então, assim, a gente tinha no início aqui no Sul uma menina em cada equipe Era treinando. Então, espalhado, era né? eu pouquíssimas meninas. Então, era eu em Porto Alegre, a Thay em Bagé, tinha mais uma menina pra lá, outra menina. Era uma em cada cidade. Então, assim, a gente conseguiu juntar para quando tivesse uma luta, a gente fazer um camp junto, a gente conseguir fazer um treinamento com meninas. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, só, quando eu fui para o Rio de Janeiro, tinha só a Ju e A Ju Velasquez, eu né, acho que tá no Bellator também. que a Ju Velasquez, e acho que eu tive mais 2 meninas treinando, mas assim, para iniciar, 2 meninas no máximo, mas para iniciar a competição, né? Então elas ainda não estavam treinando no nível de luta, a nível de luta. Os meus sparring sempre foram com meninos. Hoje que eu tô com o pessoal da Top Brothers também, por enquanto a gente, na verdade, tem eu de menina e a gente tem uma outra menina, a Thay, que me ajudou em alguns sparrings para essa minha última luta, me ajudou em alguns sparrings para outra luta que eu fui fazer no Circuito Nogueira também. Uhum. Mas eu acho que é muito importante assim a gente ter, porque, cara, é totalmente diferente assim o treinamento de uma mulher e o treinamento de um homem. A pegada é outra, até de não só de peso, como você falou, mas tempo de luta, o formato da luta a gente vê que é um pouco diferente. Cada um tem seu estilo próprio, né? O homem acaba tendo um jeito mais organizado, mais diferente de lutar do que uma mulher. E fora isso, o homem vai sempre ter aquela coisa do medo de machucar a menina, né? Então, Se assim, por segura um mais que pouco. ele bata com um pouco mais de força, não vai ser que nem a mulher, ele não vai soltar tudo, né? Ele vai sempre ter aquele cuidado. Verdade. O Reizinho tá perguntando aqui, ó. Reizinho Duarte, se você já treinou com a Maria, quando a Maria Índia. Que ela também era da Tina Nogueira, né? Não, quando eu entrei na Tinogueira, ela já não estava lá há muito tempo. Nunca treinei com ela, não me lembro se eu cheguei a conhecer ela pessoalmente. Eu acho ela uma ótima atleta e adorar treinar com ela, pô, faixa preta, acho que ia ser muito legal, mas eu não cheguei a conhecer, não cheguei a treinar com ela também, não. Que pena que no Rio a gente tem mais focalizado. Tem Nova União tem bastante menina, na PRVT tem bastante menina e o resto tá é como tá no sul, com ela no sul, né? São muito picotadas depois. A gente tem dois grandes É, núcleos e o resto vai
vai cortando. Eu vejo que assim, na PRVT a gente tem muita menina, né? E na equipe de Curitiba da TAI também tem bastante menina Na treinando, CM. né? Mas as outras academias dificilmente tu vê mais de duas, três meninas. É o que falta, então, pra gente ter mais lutadoras treinando em academias assim como a Top Brothers, a Tina Nogueira, enfim, com aumentar esse número de mulheres treinando e lutando mesmo, né? Eu acho que a mulher tem um pouco daquele receio, né? Porque é, a nível feminino é um esporte muito novo ainda. A gente Sim, tá vendo, pô, começou lá a Cris Cyborg, o pessoal começou a crescer. O UFC há pouco tempo não tinha luta feminina e a gente via o Dan White falando que jamais ia fazer é uma luta verdade. feminina até chegar a Ronda. Então, assim, pro MMA feminino é um esporte muito novo. Tanto que a gente vê, assim, lutadoras mesmo de ponta, a nível altíssimo. Agora a gente está fazendo lutadoras, porque Sim. a maioria assim, tem 35 anos para cima, porque é uma coisa que dificilmente a gente tinha quando a gente era mais nova, né? Até as categorias, né? A gente tem hoje em dia duas ou três categorias com bastante meninas e depois fica muito rarefeito, né? Você vai ter uma Gabi Garcia numa categoria bem mais pesada e as de baixo também não vão ter 48, só vai ter quase ninguém. 52 e 58 É, tem bastante, e o resto? a gente tem assim, o 61, né, que foi a primeira categoria que abriu no UFC. Depois 52 abriu, agora tá começando 57, então 52, 57, 61, 66 é a categoria, né? Na verdade, assim, o Bellator e o UFC, o UFC tinha duas categorias e o Bellator tinha duas, né? Não batiam de Uhum. frente. Então era 57 e 66 e 52 e 61. E agora que eles estão começando a abrir, agora que o UFC começou a abrir as outras categorias, né? E o Invicta, que é o único evento que tem, no princípio, que tem a 48, né? Porque as meninas mais Sim. levezinhas dificilmente tem lutadora para fazer evento a nível nacional, por exemplo. E é estranho, né? Porque em tese seria a categoria com mais mulheres. Se a gente for para pensar em números, 4-8 é um peso mais padrão, né? Você É um começa a subir peso um pouco, padrão. você vai reduzindo. No judô tem muita menina de 4-8, jiu-jitsu, a gente tem bastante mulheres nesse tipo de categoria, mas vai pro MMA começa a rarear, né? Começa a sumir. É, é 48 e 52, eu acho, né? Mas hoje, assim, a gente vê bastante menina na 57 e na 61 também, né? MMA 66, que eu acho que populou é mais bastante. complicado. 61, bastante. Porque foi a primeira categoria no UFC, né? Até estimulou. Quanto mais a gente tem visibilidade, quanto mais categorias vão aparecendo, mais lutadoras vão aparecendo, é o ícone, né? O ícone vai arrastando outras pessoas para poder também lutar. Ah, sim, com certeza. Quem sabe aí teremos mais lutadoras, mais brunas aí aparecendo. Quanto mais melhor. Acho que o esporte precisa. Quanto mais melhor, com certeza, né? Ainda tem uma diferença até de mídia para mulheres e para homens no esporte? Você acha que ainda falta equiparar esse tipo de coisa? Eu acho que agora a gente está conseguindo ver uma visibilidade maior, porque assim, ó, é, tirando o UFC, tirando os eventos internacionais, a nível nacional, quantas disputas de cinturão femininas, quantas lutas principais femininas a gente via. Então, toda vez que a gente via duas mulheres combatendo, a gente, ou elas estavam no card preliminar, lá no início, ou no início do principal, mas dificilmente o Era um dono main de event. evento exatamente, dava uma luta principal ou uma disputa de cinturão para uma mulher. E acho que isso até foi importante no Taura pelo foco que ele trouxe para a disputa de cinturão e para a luta principal ser feminina, né? É uma coisa que a gente não tinha hoje, então ele meio que quebrou Uhum. essa barreira da mulher não poder ter um destaque maior do que o homem num evento de MMA. De fato, acho que é o Taura. O SFT fez um evento, uma edição que era só feminina. Foi do Outubro Rosa do ano passado, se não me engano. Teve todas, o card inteiro foi de mulheres. Isso foi muito legal de ver, foi bem diferente. A Copiou gente teve um o evento Invicta. feminino aqui no Brasil, que O era só de Pink, né? mulheres, inclusive. Isso, tinha Ring Boys, mas acabou, né? O Pink Fight. Eu acho que era do Valide até. Acho que era um braço do Jungle Fight, se não me engano. Eu acho que ele tinha Eu não me alguma coisa lembro. do Jungle Fight. E era bem divertido É, de assistir. Teve uma edição ou duas, se não me engano, assim, e foi muito bom. Foi bem interessante.
Pois é, infelizmente acabou, né? Eu lembro que eles fizeram tudo assim, a competição toda pra mulher mesmo. Era ring boy e só luta feminina, né? Bem Era bacana. os moldes do Invicta, né? É, os moldes do Invicta, verdade. Infelizmente não foi pra frente. Ainda você acha que rola um preconceito, entre aspas, de dono de evento, não só de dono de evento, mas de mídia mesmo, pra colocar um main event de mulher pra acontecer, pra divulgar? Você acha que isso ainda pesa? Eu acho que aos poucos a gente está quebrando isso, mas eu ainda tenho um pouquinho de peso, assim. Que É hoje, uma assim, no pena. Brasil, os maiores nomes costumam ser masculinos, né? Agora que a gente está quebrando essa barreira. Hoje, se a gente for parar pra pensar em campeãs, a gente tem a Amanda, que é campeoníssima, fora do padrão aí. A Ju, que em breve vai estar disputando o cinturão, então também. Ju Velasquez pelo Bellator em breve já está sendo mais uma brasileira com cinturão. A Jéssica Andrade, que É, daqui a hoje em pouco está dia a gente buscando de tem novo. nome para competir com os homens, né? É uma coisa que a Sim, gente se não tinha há pouco tempo atrás. A gente está a gente conseguindo for parar quebrar pra pensar essa em nível barreira. internacional, mais mulheres. A gente ainda está com um volume maior. E que bom que continue crescendo. A gente defende muito o MMA feminino, principalmente o MMA Premium, Dama de Ferro, que são sites que são muito focados em divulgar o WMMA. E a gente sofria muito no começo para divulgar, porque não tinha nem material para divulgar. A gente tinha pouquíssimas atletas, pouquíssimos eventos com lutas femininas. Então eu lembro que acho que eu te É, de entrevistei umas 4 uns vezes. 2 anos pra cá que começou a explodir mesmo, né? Uhum. Eu acho que foram poucas entrevistas que a gente conseguia no primeiro ano de MMA Premium, porque não tinha nem volume para a gente conseguir fazer. Hoje em dia a gente já consegue. A gente tem você, tem diversas lutadoras em eventos como Taura. A Tayane sempre está disposta para bater um papo. O pessoal da CM System, PRVT, a gente sempre consegue agora pensar bons nomes. E o Jiu-Jitsu está importando gente também, né? Então tem gente vindo do Jiu-Jitsu para o MMA. Micheline Nicolini, campeoníssima do Jiu-Jitsu, tá no ONE UFC. É uma lutadora que já se firmou, fez a carreira. A Mackenzie Dern também, que já dispensa comentários e chegou no MMA com tudo, voando baixo. É bom, É, né, ver essa galera migrando. é melhor pra gente, né? Mais gente que a gente tem pra espelhar, mais gente que a gente tem pra mostrar que o nome da mulher pode ser tão valorizado quanto o do homem, né? Você conseguiu assistir a última UFC? Você conseguiu ver a luta da Mackenzie? Não, eu vi o resultado dela, eu vi algumas fotos, mas eu não consegui assistir o UFC, então eu não sei como foi, né? Eu só vi Um o, leg o lock. resultado. É, Foi a primeira chave de joelho da história do UFC do MMA feminino. ela é sinistra, né? E É é uma engraçado lutadora que que ela você se espelha? acabou de ter um bebê, né? Pois é, Voltou voltou com melhor. tudo. Voltou melhor, voltou com tudo. Tá defendendo a cria, tá mais perigosa do que nunca. É verdade. É uma lutadora que você se espelha? Quem são as lutadoras que você consegue assistir e assim, até aproveitar, aprender um pouco, conseguir tirar um norte pra melhorar? Mulheres, né? Eu gosto Uhum. muito da Mackenzie, mas assim, quando eu comecei, na verdade, lá em 2000, quando eu comecei o MMA em 2013, eu me espelhava muito na Zoila Frausto. Gosto muito do estilo de luta dela. Agora tem a irmã dela, que é eu acho que é 5'2", se não me engano, uma categoria, 2 categorias abaixo dela, que também gosto muito do estilo de luta. E sempre achei ela muito linda. Mas, assim, me espelhar mesmo hoje em dia é a Amanda Rivas. Minha Mandinha é excepcional como atleta, como pessoa, acho ela muito querida. Então, gosto muito de me espelhar nela, né? Derrubou o Reinaldo da Mackenzie aí, a série invicta Nossa, da Mackenzie, ela foi a primeira a botar pro chão. a Mandinha é sinistra. Você esperava que ela ia ganhar aquela luta? Todo mundo, até o Parrumpa, que é o treinador dela, a gente conversou e falou assim: não, eu sabia que ela ia ganhar, mas eu sabia que ia ser tão rápido. Então, eu achei que ela ia ter um pouco mais de dificuldade, mas estava torcendo muito para que ela ganhasse. Graças a Deus deu tudo certo. Você acha que ela classifica para ser a próxima campeã do UFC em breve? Com certeza. Torço muito por isso. Torço muito por isso.
Ela tem um jeito diferente, né? É um estilo. É diferente até do seu, ela é mais pro chão, né? E consegue nocautear ainda, tem uma mão pesada. Muito pesada. Eu acho ela, ela tem uma técnica, ela é agressiva, a maneira, o estilo dela lutar, eu gosto muito. E fora tudo isso, eu acho ela como pessoa muito humilde e excepcional, assim, diferente do que a gente costumava ver para atleta feminina antigamente, né? É uma menininha, acho que ela caiu no mesmo problema que É você caiu no um começo, né? Não, e, cara, tu, assim, seguindo ela no Instagram, tu conversando com ela, tu vendo as coisas dela, assim, o jeito que ela tem uma humildade muito diferente, assim, muito bacana de ver. Não encontro em qualquer pessoa, sabe? Você acha que ainda tem espaço para o trash talk, até pro MMA feminino? Porque a gente vê muito no masculino, mas no feminino a gente raramente vê alguma coisa. Eu acho que, assim, é uma maneira, né, eu acho que vai de cada atleta, é uma maneira de se posicionar, de chamar, o pessoal para os eventos, ó, até, assim, tu vê que os donos dos eventos gostam muito do trash talk, né? Mas eu pessoalmente não gosto. Algumas vezes a gente acaba vendo sair um pouco da questão do respeito. Então acho que perde também um pouquinho da questão da arte que a gente tenta implantar a arte marcial como respeito. E aí vem um atleta e acaba fazendo um trash talk, acaba passando um pouco os limites e mostrando uma coisa que não era para ser vinculado com a arte marcial, né? Então, Uhum. eu pessoalmente não sou muito fã. Eu acho que a Você já gente tem que caiu. mostrar lá dentro, né? Porque falar qualquer um fala. Verdade. Mas já provocaram você antes de uma luta? Já botaram pilha pra você antes de um combate? Eu acho que ainda não. Eu acho que não, assim. A maior parte das meninas que eu lutei, até vendo as entrevistas que elas deram, sempre mostraram muito respeito, assim, até a Cris McFerrin, eu vi a entrevista que ela deu até pro MMA Pra Premium, gente. né? Mas então, eu sempre fui, sempre vi assim as meninas me tratando com muito respeito. Sempre tratei todas elas com respeito, até porque eu não admitiria, né, uma pessoa me desrespeitar. Sim. Eu não faço isso. Mas não, acho que nenhuma, nunca tive isso, não. É, deve É mais ser. É que é comum no público diferente. masculino mesmo. Muito, muito. A gente tem exemplos masculinos fazendo isso todo dia. Sempre tem um atleta É, provocando o outro. a A gente gente vê as não consegue mulheres um fazer pouco um mais grupo focadas. de Não, WhatsApp com o pessoal sem ter o trash talk, né? não. A gente fez até uma matéria sobre isso também, a prêmio sobre trash talk, porque a galera, o Felipe He-Man que tá participando, que é atleta do Taura, também gosta de provocar, ele coloca um pouquinho a cara nisso e é legal de ver de vez em quando. A gente tira um pouco de onda. É saber separar, como você disse, tem momentos e momentos pra tudo, né? Mas eu acho que assim, o trash talk ele tem que ser mais usado, se tu quer pro marketing, pro público que vai assistir a luta. O que a gente tem visto muito, por exemplo, assim, hoje em dia que a gente tem o WhatsApp, os donos dos eventos costumam fazer um grupo de WhatsApp para passar todas as instruções. E ali dentro, o que a gente tem são os atletas, o pessoal do evento, os organizadores do evento e os professores, os técnicos. E aí a gente começa a ver aquele trash talk dentro do grupo de WhatsApp. E é uma coisa Não que é a o gente tem que espaço. mostrar para fora, né? É o marketing. É, a mídia tem que ser pra outro lugar, não é pra lá, né? Exatamente. E como é que você se promove até em parte de redes sociais? Você tem uma base bem legal de fãs. Você procura ter regularidade? Como é que você pensa até no teu público para conseguir se divulgar? Assim, eu eu até peco um pouquinho nisso, porque eu gosto muito assim de colocar o meu lado pessoal e eu tento, porque muita gente me manda mensagem no Instagram pedindo coisa, e às vezes eu acabo não atendendo porque eu sou um pouquinho preguiçosa para postar, assim, às vezes eu posto mais o meu pessoal quando eu não tô fazendo nada, mas eu sempre tento postar um pouquinho da luta, assim, quando o pessoal me pede, eu sempre tento responder o pessoal, assim, tá ativa no Instagram, no Facebook, né, porque eu acho que a gente é exemplo para eles, né? E eles têm muitas dúvidas, e às vezes tem o pessoal que está começando ou que está se inspirando na gente.
E a gente pode dar para eles tudo aquilo que a gente não teve. Eu nunca tive uma pessoa para me falar, ó, pô, é assim, é assado, pô, tu vai fazer, quer lutar, beleza, tu vai sofrer nisso, vai, pô, é legal por causa daquilo, vamos fazer assim que tu vai te dar melhor. Uhum. Então eu não tive, eu errei muito, sabe? Muito, muito, muito. E a gente Já tem a tem oportunidade de escola. passar uma visão que ajude, né? Então, assim, eu acho Uhum. importante a gente estar sempre postando, mostrando para eles como são as coisas e se policiando também, né? Porque tem gente que tá de olho na gente, que tá se inspirando na gente, e a gente às vezes pode passar uma imagem errada e acabar inspirando a pessoa de uma maneira ruim, né? Dá pra viver do esporte hoje em dia no Brasil? A gente consegue ter um Oi? atleta que é só atleta? Você consegue viver do esporte hoje aqui? Difícil, bem difícil. Eu acredito que, assim, tem atletas que conseguem, mas é muito difícil, porque a questão de patrocínio, se antes da pandemia já estava difícil, imagina agora, né? Nossa, vai ser difícil. A questão, nossa, a questão do patrocínio é muito complicada. Pô, assim, os patrocínios que eu tive até então, assim, era sempre com uma ajuda, pô, tem a de esporte, que tá sempre fornecendo protetor local, questão de suplementação, roupa, essas coisas assim, a gente sempre teve, mas é difícil uma pessoa que possa te ajudar financeiramente para que Monetariamente não mesmo. tenha que fazer alguma outra coisa além de treinar, né? Então, assim, quando eu fui para o Rio, eu pedi demissão, né, da empresa que eu trabalhava, e eu comecei a só treinar, viver só do esporte, porque é uma rotina muito cansativa. Às vezes o pessoal pensa, ah, não, pô, é só acordar, treinar e depois vai lá e descansa. Não, é muito É o cansativo, é dia inteiro de desgastante. treino. É o dia inteiro de treino e, pô, cara, é muita cobrança e a cobrança dos teus professores e a tua cobrança e é muito cansativo mesmo. Mas hoje eu tenho que trabalhar, então eu trabalho também em uma academia. Então, por exemplo, assim, a minha rotina, pô, eu acordo de manhã cedo, já vou correndo pro treino. Aí eu treino, saio do treino umas 2 horas, 1 hora, 2 horas, eu saio correndo pro trabalho, às vezes não dá tempo de almoçar. Aí, pô, meu trabalho termina às 9h30, mas 9 da noite eu tenho treino. Então, pô, eu tenho que sair um pouquinho mais cedo Tá para ajustar. chegar a tempo no treino. Aí eu saio mais cedo do trabalho, chego atrasado no treino, às vezes não consigo comer. Aí chego em casa, pô, de noite, quase 11 horas, aí, pô, tenho que fazer alguma coisa ali para comer, já tenho que descansar, porque no outro dia de manhã é tudo a mesma coisa. Assim, é bem difícil a gente conseguir viver só da luta do esporte, né? Infelizmente, a gente quer muito que as marcas, as empresas consigam ver o esporte como uma chance de se divulgar. Vocês têm uma rede social forte. O Taura, por exemplo, passa no canal Combate, ele tem uma mídia muito boa, vai começar a fazer evento fora. Quanto mais as marcas conseguirem ver vocês como potenciais fazedores de lucro para eles, melhor, né? Vai ajudar. Com certeza, né? Eu acho que qualquer coisa que possa apoiar o esporte hoje em dia é bem-vindo, né? Apoiar o sonho do atleta é bem-vindo. Né? Vamos torcer aí por dias melhores pós-pandemia. Nossa, Deus ouça. Bruna, Deus nos ouça. Bruna, a gente está com 50 minutos já de live e eu queria deixar um espaço para você mandar seu recado, agradecer patrocinadores, enfim. A casa é tua, por favor. Então, eu queria agradecer o pessoal que está assistindo, né? O pessoal que está sempre me dando maior apoio nas redes sociais, porque, pô, às vezes o pessoal deve achar assim, pô, que manda mensagem que a gente não vê ou que a gente responde só por responder. Mas esse pessoal faz muita diferença pra gente, porque às vezes a gente tá desanimado, às vezes a gente não, sabe, não tá motivado para treinar, fazer as coisas, e aí vem o pessoal, vem uma pessoa que às vezes tu nem conhece pessoalmente, mas te fala uma coisa certa ali, te manda uma mensagem incentiva, aí tu levanta, pô, tem que fazer, porque tem gente se inspirando. Então, pô, agradecer a todo esse pessoal que tá sempre ali com a gente, mandando mensagem, comentando, mandando recadinho. Eu tô vendo aí um pessoal que tá escrevendo na live, que tá sempre me mandando mensagem também. E, pô, agradecer aos meus patrocinadores aí, o pessoal que tá sempre me ajudando. A Jiu Sport, cara, o Luiz é excepcional. Eu sei que ele faz o patrocínio do Taura também, né? E, pô, tô precisando de alguma coisa, ele tá sempre ali. E é isso. Obrigado, Bruna, mais uma vez pelo espaço, por estar dando os minutos aí para a gente conseguir bater um papo. É sempre bom conversar com quem está disposto a conversar. É sempre legal. Obrigado, ótima noite para ti.
Sucesso aí, te vejo em breve no title shot do Taura. Nossa, Deus ouça. Obrigado, eu te agradeço. Valeu. Gente, fiquem ligados, quarta-feira a gente tem Luan Miau, lutador do Brave Combat, vai estar participando com a gente às 19 horas também. Tchau, Bruna. Valeu.